Olá pessoal, voltando então agora para tratar de uma última questão relacionada à teoria geral das provas, cumpre-nos agora mencionar a respeito dos dispositivos que tratam da possibilidade da produção antecipada de provas, né? A produção antecipada de provas, que na égide do código anterior, do CPC de 73, era uma típica meio de ação cautelar, era na verdade uma medida cautelar, né? E o ajuizamento dessa ação cautelar dependia da comprovação dos requisitos para tanto, né? O requisito do fumus boni iuris, bem como o requisito do periculum in mora, né? Isso mudou na égide do código atual, tá? O nosso código atual, ele previu a produção antecipada de provas no capítulo 11, que trata da parte relacionada às provas, tá? Então, o legislador colocou ali nos artigos 381 e 383 o procedimento voltado à produção antecipada de uma prova, tá? Não há mais necessidade de comprovação dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora. O que o código apenas menciona agora no 382 é a necessidade do requerente apresentar as razões que justificam a necessidade de antecipação de uma prova e da mesma forma mencionar para o juiz os fatos sobre o qual essa prova recairá. Então agora ela veio disciplinada na parte geral das provas, né? Dando aí a ideia da possibilidade de um pedido de antecipação de prova aplicável de maneira geral nos procedimentos comuns, no procedimento especial, né? Então, de maneira geral no nosso processo, ok? No nosso processo civil. Quando falamos de produção antecipada de uma prova, estamos querendo dizer, na verdade, a possibilidade de antecipar o momento em que a prova seria produzida, tá? Sabemos que, em regra, as provas elas são produzidas após a fase ordinatória, ou melhor, depois de encerrada a fase postulatória e também passada a fase ordinatória, né? Com exceção dos documentos, da prova documental que já deve acompanhar a petição inicial e a contestação. Mas os demais meios de prova normalmente são produzidos na fase de instrução, né? Quando encerrada, então, as fases postulatória e ordinatória do nosso processo, tá? O código menciona 3 hipóteses autorizadas, né? Que estariam, então, que o juiz permitiria uma antecipação no momento de produção da prova. E a gente vai falar destas hipóteses contempladas no 381. Temos que destacar que esse procedimento ele vai poder ser iniciado de maneira preparatória, ou seja, antes mesmo da ação ser ajuizada, tá? Então, eu ainda não ajuizei a ação, mas corre-se o risco de uma das provas perecer, né, de eu não conseguir produzi-la no momento oportuno, que seria lá apenas na fase da instrução. Então eu poderia requerer a produção de prova antes mesmo da ação ajuizada, né, a ação completa, a ação principal, no qual essa prova seria anexada, né, seria então juntada como forma de comprovação do fato alegado. Mas além dela poder ser preparatória, ou seja, eu apresento, né, a petição de pedido, com o pedido de produção antecipada de prova antes da ação principal, ela pode ser também preparatória, tá? Incidental, ou seja, durante a ação, né, após o ajuizamento da ação principal, surge a necessidade de antecipar a produção de uma prova, tá? Porque poderia correr o risco de perecimento dessa prova. E não dá para aguardar até a fase de instrução. Então, numa ação já em curso, esse procedimento voltado à antecipação da produção de uma prova surge como um mero incidente processual, uma questão incidental que surge no curso da ação já distribuída, da ação já ajuizada, ok? Então ela pode ser preparatória quando esse pedido é feito antes da própria ação principal, ou incidental quando ele é feito no curso durante a ação principal já ajuizada, ok? As hipóteses contempladas no 381. Diz assim o 381 com relação às provas, à antecipação de uma prova. Diz assim:
As provas orais, opa, desculpa, esse é o 361, não reparem porque a miopia está, e agora o astigmatismo, né? Tá tudo atrapalhando. É o 381, pessoal. A produção antecipada da prova será admitida nos casos em que, inciso 1, haja fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos na pendência da ação, ou seja, a necessidade de se produzir a prova antes do seu momento oportuno, né, do seu momento regular lá no procedimento, que seria a fase instrutória, porque se deixar para produzir apenas nesse momento, apenas no momento oportuno, pode ser que se torne impossível ou vai tornar-se muito difícil a verificação de certos fatos, né, em razão aí da prova ter sido produzida tardiamente, né, ou melhor, no momento oportuno, mas não antecipadamente, né? Então, isso pode aí trazer um receio de que a comprovação daquele fato, por meio daquela prova que seria produzida no momento oportuno e que se pretende antecipar, a verificação desse fato pode se tornar impossível ou muito difícil de ocorrer, ok? Segunda hipótese, o 381 diz também que cabe uma produção antecipada de provas quando a prova a ser produzida seja suscetível de viabilizar a tentativa de autocomposição ou de um outro meio adequado à solução do conflito. Ou seja, as partes pedem aí uma antecipação da produção de provas, tentando aí garantir, tentando antecipar, tentando viabilizar, né, uma autocomposição com relação à lide, tá? Então, essa hipótese ocorre quando as partes ventilam a possibilidade de um acordo, né? E para que o acordo saia, depende da verificação de determinados fatos, depende da produção de determinada prova, tá? Como, por exemplo, uma perícia contábil, né? Numa ação aí que envolve prestação de contas e, consequentemente, responsabilidade civil por danos aí na gestão de patrimônio alheio, né? Então, nesse caso, poderiam as partes já requerer a realização dessa perícia contábil a fim de verificar se houve realmente dano e, nesse caso, as partes chegarem aí a uma autocomposição, poderem viabilizar uma autocomposição após saber toda a extensão do dano ocorrido, certo? Segunda hipótese, quer dizer, terceira hipótese contemplada no 381, quando então o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento da ação, tá? Hipótese aí como essa exemplificada no inciso 2, né, de viabilização de uma autocomposição, mas aqui seria antes do próprio processo, né? Quando as partes, tomando conhecimento dos fatos por meio dessa prova que será antecipada, elas possam aí evitar o ajuizamento de uma ação, né? Ou também essas provas serão produzidas no intuito de justificar, de tornar possível o ajuizamento da ação pretendida, tá? Então, a mesma ideia aí de uma gestão de interesses alheios, né, que envolve uma prestação de contas, que envolve um possível dano causado na gestão desses interesses, né, e antes mesmo da ação ser ajuizada, as partes podem buscar aí para fim de evitar o ajuizamento ou para tornar viável, né, para fundamentar a ação a ser ajuizada ainda, podem requerer essa perícia contábil de maneira antecipada, ok? Então, da mesma forma, né, em outras hipóteses, é possível pensarmos a antecipação de uma prova. Pode ser pericial, pode ser prova oral, né, pode ser uma inspeção judicial, tá? E tudo isso vai poder ser realizado antes da fase de instrução, ou seja, durante a fase postulatória, durante a fase ordinatória ou até mesmo, na hipótese do inciso 3, antes mesmo da ação ser ajuizada, ok? Beleza? Falando ainda a respeito da produção antecipada de provas, eu faço então um corte aqui no vídeo, tá? E volto no próximo para falar da competência e demais questões relacionadas e tratadas no CPC sobre a produção antecipada de prova. Valeu por enquanto.